Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, gente? Vamos começar o nosso estudo bíblico, sempre dividido em 3 partes. Primeiro, leitura da palavra. Segundo, explicação versículo por versículo. E terceira parte, aquele lembrete para a gente não esquecer. Gravar na memória os tópicos principais e que sirva, para nós nunca mais esquecermos da palavra. E que o Espírito Santo nos ajude a nos lembrar quando for necessário, minha gente? Vamos começar quarta-feira, então. Quartou. Qual que é o santo do dia hoje? Dia 11, quarta-feira. São Barnabé, apóstolo. Feliz este santo, que mereceu ser contado entre os apóstolos, pois era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nos Atos dos Apóstolos, Barnabé é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi ele que apresentou o recém-convertido Paulo à comunidade de Jerusalém e com ele partiu para a primeira viagem missionária na Ásia. Deixemo-nos influenciar por seu desapego dos bens materiais e por seu zelo apostólico. Então vamos lá, minha gente, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir ao nosso bom Jesus, nosso Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo enviou para que possamos ter sabedoria, discernimento, ciência, para que possamos ter condições de nos entendermos a nós mesmos, nosso próximo, nossa vida, nosso chamado. Envia o Espírito Santo, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Pentecostes, a partir de hoje vou pedir para ela a intercessão, porque ela é um novo Pentecostes, é uma renovação da sua fé, através do Espírito Santo, ela que esperou, ela que orou, ela que clamou junto com os apóstolos, pois ela também cresceu até o fim na sua fé, também acreditou como os apóstolos nas promessas do Filho. Peço a nossa Virgem Santa de Pentecostes, intercede junto a seu Filho, Mãe, para que os teus filhos aqui na terra, Mãe da Igreja, vivam na unidade do corpo do seu Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, tudo vale a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos começar a nossa leitura com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santa. Arcanjo Miguel, protetor, meu protetor querido, obrigado, sempre muito obrigado. Vamos para a nossa leitura, ao todos os anjos e todos os santos. Minha gente, é muita proteção, minha gente. É anjo da guarda, é arcanjo, é santa, tá? É santo, minha gente. Tem coisa melhor? Não tem. Glória a Deus que vive e reina nas alturas. Vamos continuar então. Vamos para Atos dos Apóstolos. Pega sua Bíblia, pega o seu app. Agora você é high-tech, já falamos, que você não tem desculpas mais. Você pode ter, sim, uma Bíblia com você no seu aplicativo. No seu app, tá? No seu celular. O aplicativo Bíblia, tá? A Bíblia que você segue, a Bíblia que você lê. Qualquer pessoa agora tem um acesso muito maior, tá, gente? Então vamos começar a nossa leitura sem mais delongas. Leitura Atos dos Apóstolos. Você vai pegar a sua Bíblia, primeiramente lá no capítulo 11, tá? Do versículo 21 ao 26. Depois vamos continuar 13, tá? Do versículo 1 ao 3. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor. Com firmeza de coração, é que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo.
Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia vários profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Vamos diretamente para a explicação. Você vai pegar lá a sua Bíblia, tá? Para acompanhar, já falamos qual versículo, qual capítulo, capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11, no versículo 20, primeiro vamos entender o que é cristianos, né? Cristianos significa cristão, pronúncia grega, cristianos, né? E o substantivo grego Christos, Cristo, Messias, procede à palavra cristianos, que significa pertence a Cristo. O termo ocorre apenas em 3 lugares no Novo Testamento. Atos, capítulo 11, versículo 26, explica que em Antioquia, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A fome mencionada nos versículos seguintes ocorreu em 46 depois de Cristo e indica que o uso da palavra entrou para o vocabulário sagrado por volta dessa época. Visto que essa nova palavra para os seguidores de Cristo foi cunhada em Antioquia e não em Israel, ela pode indicar que o movimento cristão estava sendo reconhecido entre os gentios como algo distinto do judaísmo e não apenas outra seita judaica. Em Atos, no capítulo 26, versículo 28, Agripa se referiu à tentativa de Paulo de persuadir o rei a se tornar um cristão. Uma tentativa que Paulo admitiu não somente para Agripa, mas para todos que estavam ouvindo suas palavras de testemunho. Pedro usou o termo em uma referência a sofrer como um cristão. Então vamos lá no capítulo 11, no versículo 21. Do versículo do 20 ao 21, a evangelização de Antioquia foi realizada por cristãos de Chipre e de Cirene. Como resultado, essa cidade tornou-se o centro da missão gentílica. E a igreja que enviou Paulo como missionário, e também da igreja que enviou Paulo como missionário. Aqui está mandando ver o capítulo 13 e seguintes, porém eu vou continuar a leitura, tá? Depois vemos. Do 22 ao 24. As qualidades espirituais de Barnabé foram evidentes para a igreja de Jerusalém. Valorizar o Barnabé, né, minha gente? Você vai ver isso lá no mesmo livro, na mesma leitura, no mesmo livro de Atos, né? No capítulo 4, no versículo 36 ao 37, no capítulo 9, versículo 27. Não é de admirar, lembrando que eu só vou ver quando são notas, tá, minha gente? Quando é capítulo e versículo, nem sempre eu leio todos. Porque o meu vídeo não pode passar de 1 hora, já expliquei pra vocês, minha gente, senão dá ruim depois da BO. Não dá pra converter, não. Então, vamos continuar, tá, gente? E outra, hoje é fácil, tá? Você pode pesquisar aí no Google mesmo, que deve estar do seu lado, já deve ter baixado já, né, o aplicativo, tá? Pode baixar também a liturgia diária, tá? Free, é grátis. Vamos continuar. Então, lá no versículo do 22 a 24, como acabamos de falar, né? É provável que ele tenha sido enviado
Não é de admirar que eles enviasse para Antioquia, né, Barnabé, por causa das qualidades dele. É provável que ele tenha sido enviado para determinar a genuinidade das conversões que ocorriam ali, se era verdadeira ou não esta conversão, né? E animá-los a permanecerem fiéis ao Senhor, assim como Paulo fez muito, né, minha gente? Lá no 25, Saulo, em breve seria Paulo, havia desaparecido de cena enquanto a evangelização em Antioquia avançava. Mais uma vez, Barnabé exerceu um papel central no envolvimento de Paulo no ministério. Ver nota 9, versículo 27. Vamos lá. Barnabé, lá nesta nota, estava convencido da genuinidade da conversão de Saulo, aparentemente porque falara com ele, tá? Então, o Espírito Santo, com certeza, deu essa certeza, né, para Barnabé. Depois, vimos esta nota, e sobre Tarso, ver nota 9:28, a próxima nota, depois dessa que lemos, tá, gente? Então, depois diz o seguinte: Saulo falava e disputava contra os gregos, sendo que alguns deles podiam ter estado envolvidos com ele no apedrejamento de Estevão. Lembrem-se que Paulo foi um dos que estavam junto no apedrejamento, né, de Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja, minha gente. Então vamos lá, continuar. Paulo, ele próprio, um judeu helenista, tinha nascido em Tarso e falava grego como sua língua materna. Como já falamos, minha gente, ele era um judeu, né? Porém, onde ele morava não era na província, né, de Israel. Então, ele era um judeu, sim, porém depois também foi fariseu e também helenista, tá? Tarso e falava grego com sua língua materna. Ver um dos seus e ainda mais um ex-perseguidor da igreja argumentar em favor do cristianismo era mais do que eles poderiam suportar. Eles procuravam matá-lo, e assim Paulo foi levado às pressas para a sua cidade natal. Vamos continuar então. Mandou 28 até o 30 esse daqui, ó. Tá? Ali falamos até o 30, do 28 ao 30, vamos continuar agora. No versículo, vamos até o versículo 26, lemos o 26 ou não? Não. Lá no 26, versículo 26, o termo cristãos veio provavelmente de romanos que rotularam os seguidores de Jesus em Antioquia, de pequenos cristos. Embora seja provável que pretendia ser uma ofensa, o rótulo é realmente uma honra, pois indica que os discípulos estão se assemelhando a Cristo em seu viver. Agora vamos lá para o 13, tá? Capítulo 13. A missão de Barnabé e Saulo, tá? Lá diz o quê? Profetas e mestres aparentemente se referem a funções e possivelmente ofícios dentro da igreja primitiva. Os mestres continuaram a função apostólica de transmitir a mensagem de Jesus, enquanto os profetas comunicavam a revelação divina por meio da interpretação do Antigo Testamento, ou fornecendo novos discernimentos. Essa é a única referência em Atos a mestres, embora tal função seja descrita em outras partes do Novo Testamento, como em Coríntios 1, capítulo 2, do versículo 28 ao 29, Efésios, capítulo 4, versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e por aí vai. O grupo de profetas e mestres era variado, incluindo uma pessoa de Cirene, na África, e pelo menos uma pessoa de Manaém, que estava ligada à casa de Herodes. Tá lá até o 3, tá, gente? Então eu vou ler do 2 ao 3 agora. A rotina dos profetas e mestres incluía adorar o Senhor e jejuar. Isso ajuda a explicar sua abertura ao Espírito Santo,
que os instruiu a separarem Barnabé e Saulo para a obra a que o Espírito os tinha chamado. Barnabé e Saulo foram confirmados em seu chamamento após um processo de jejum, oração e imposição de mãos. Esse comissionamento marca um importante ponto da mudança na história da igreja, com Saulo e Barnabé sendo escolhidos para estender a mensagem do Evangelho para além da Judéia e regiões vizinhas. Então, gente, aqui fechou a explicação na Bíblia, tá? Então, o que ficou um pouco claro aqui? Um pouco não, bem claro, né? Eles jejuavam e oravam juntos. Lembrando que sempre é bom jejuar, né? Você quer se limpar, você quer se santificar mais, né? Tem que jejuar e orar, né? O jejum não pode ser um sacrifício que você vai mostrar, né, fisicamente para outros verem, né? É você com Deus. Então, essa passagem principalmente descreve a expansão da igreja em Antioquia, um importante centro da evangelização no século I. Depois, gente, para gravar na memória, tá? Como vimos aqui, é a primeira vez que são chamados de cristãos, primeiro pelos romanos, achando que estavam zoando, né? Mas pegou o apelido e depois foi uma honra, né? Ser como um cristão. Barnabé sempre lembrando e exortando, falando sobre apoiar a comunidade, sobre não esquecer de perseverar na fé, de manter a sua fé firme, né? E ele também busca Saulo em Tarso, traz para Antioquia. A passagem descreve a igreja em Antioquia como um centro de evangelização. Então foi ali que começou, né, gente? Nós já lemos essa leitura aqui anteriormente, mas é sempre bom trazer porque ela sempre está correlacionada com a segunda. Depois temos, apresenta do versículo 13, né, na segunda do segundo capítulo, apresenta a igreja de Antioquia reunida em jejum e oração. O Espírito Santo manifesta sua vontade, orientando a comunidade a separar Barnabé e Saulo para uma missão específica. A comunidade jejua, ora e impõe as mãos sobre Barnabé e Saulo, enviando-os em missão. Essa passagem destaca a importância do Espírito Santo na orientação. Minha gente, naquela época, o Espírito Santo era muito ativo, porque não tinham divisões, né? Por não ser grande, por ser o início da igreja primitiva, o início ali dos cristãos, né? Dos cristianos, não tinha aquela quantidade de gente que hoje em dia temos. Então, não tinha as divisões como hoje temos, né? Não tinham diáconos, né? O suficiente, presbíteros. Hoje em dia tem muita, né? Tem tanta gente que tem pastorais, bastante pastorais, né, gente? Tem bastante trabalho, sempre tem lugar para cada um usar ali, cada um se achar dentro dos seus carismas, né? Entregues pelo Espírito Santo, aquele que está em processo de santidade, de santificação, sempre na oração, né? O que fica muito claro é a unidade aqui do corpo, já nesta fase, né? Com o quê? Com o Espírito Santo, né? A unidade dos irmãos em Cristo, né? Paulo, Barnabé, todos aqui que relatamos, oravam e jejuavam juntos, né? Para o quê? Ter um discernimento maior, ter o quê? O conselho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalhava afinco, minha gente, naquela época, né? Por quê? Para poder difundir o Evangelho, continuar, né? Perseverar, né? E Barnabé foi aqui importantíssimo. Barnabé era o carismático da vez, minha gente, tá? Olha como é importante o Espírito Santo, né? Como ele traz esse carisma, como é importante, né? Até hoje, até os dias de hoje. Então, depois do 13, falamos já, né? De orar, de estarem juntos, de estarem no corpo de Cristo, que deixou, né? Sendo o cabeça da igreja, deixou o corpo para quem? Para Barnabé e seus representantes, né? Logo após viria Paulo, com toda a força, né? Continuar o trabalho, essa missão. E Paulo deu tudo e mais um pouco, né, minha gente?
Então, para a nossa Igreja Católica, o que fica aqui muito claro, né? As passagens de Atos 11, capítulo 11 e capítulo 13, é muito importante por várias razões. Primeiro, a ação do Espírito Santo. A importância da missão, a evangelização para os gentios. Por que é a importância do Espírito Santo? A passagem demonstra que o Espírito Santo continua a agir na igreja, guiando-a em sua missão de evangelização e conduzindo-a em suas decisões importantes. Por que que hoje eu resolvi trazer a Santa de Pentecostes, né? Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Por quê, minha gente? Porque ela representa também no tabernáculo, quando eles pediam e oravam todos juntos com os discípulos no dia de Pentecostes, esta mãe da igreja nasceu, sendo mãe de todos e ajudando, né, na intercessão em relação ao seu Filho Jesus, para que o Espírito Santo permaneça sobre os fiéis, tá? Por isso trouxe ela como uma intercessora em relação ao Espírito Santo, né? Porque nós conhecemos muito a Virgem Santa intercedendo ao seu Filho, né? Nós já sabemos que ela faz essa intercessão, mas nunca a vimos assim em relação ao Espírito Santo, pois ela existe em relação à esposa mística do Espírito Santo, né, minha gente? Então ela é muito importante e a partir de agora eu sempre vou falar nela, tá? Virei devota. Vamos para o segundo ponto, importância da missão. Qual que é a missão, né? Difundir o Evangelho até os dias de hoje. Por quê? Porque como representante, a mãe de Jesus Cristo, mãe da igreja, quando Jesus disse a tua mãe para o apóstolo João, ele também disse isso, né? Representante. Por que tem esta importância o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que Jesus deixou, que ele prometeu, o Espírito Paráclito, né? Então, o Espírito Consolador, ele que vai direcionar a igreja, o corpo de Cristo, ele que vai indicar o caminho, assim como no antigo, na igreja primitiva. Então, ele continua direcionando, dê a importância que ele tem, assim como a Virgem Santa de Pentecostes, né? Ela é intercessora, com certeza, minha gente, pouco conhecida, né? Mas vamos levar este conhecimento, né, para todos aqueles que, a mim, pelo menos, era desconhecida, né? Eu tenho um motivo muito especial pelo qual ela se tornou, porque eu me tornei agora mais devota ainda da Virgem, né? Só não tinha achado ainda, mas achei, minha gente. Demorou 40 anos, mas eu achei. Graças a meu bom Deus, Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, glória a Deus, meu Deus. Vamos continuar. Então, a importância da missão era o quê, minha gente? A mesma sua, né? Até os dias atuais. Continuar a evangelização através do Espírito Santo e da Virgem Santa, né? De Pentecostes, da mãe da igreja, através do Espírito Santo de Deus, né? Então, você deve continuar, sim, evangelizando, sempre com a palavra de bondade, de alegria, de harmonia, de união, de perseverança e esperança nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Não esqueça disso. Evangelização para os gentios, a passagem relata a expansão da igreja para além do povo judeu, mostrando que a mensagem de Jesus é para todos, sem distinções, porque não deu certo, né, minha gente? Lembra-se que ele tentou para os judeus, e aí Deus faz o quê? Ah, não querem, mas tem quem queira. Na verdade, sempre foi no itinerário de Deus, o povo prometido, porque promessa é dívida para ele. A promessa foi cumprida, era para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Então estava já no itinerário deles, os gentios, em segundo plano, e assim expandindo para o mundo todo. Tá? Desenvolvimento da igreja, a passagem revela o crescimento da igreja em Antioquia, a importância de comunidades locais como centros de evangelização e testemunho da fé. O desenvolvimento da igreja, minha gente, até hoje ainda é testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é profetizar a fé em nosso Senhor Jesus, é lembrar que Ele é Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador,
Ele veio porque ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ele que fez o sacrifício, porque se não fosse por ele, nós morreríamos e direto, passagem direto para lá, para aquele lugar mesmo, que você já sabe qual é. Depois, origem do termo cristãos. Já falamos da origem, porque, né, que falaram dos cristos, os cristianos, né? Primeiro era para ser motivo de chacota, acabou virando um motivo de alegria e de orgulho, não digo, né, mas de orgulho sim, motivo de grande, lembrando que motivo de orgulho, porque quem ama Jesus Cristo pode sofrer, porque sabe das promessas de Jesus, sabe das promessas, tá? De que Cristo ressuscitará os seus filhos, tá? E esses filhos vão sim estar na glória com Ele. Então não importa o quanto você sofra e o quanto nós vimos cada apóstolo sofrer e o que eles deixaram para nós como testemunho de fé, né? Então, você não espere, como já falamos, reconhecimento nesta terra. Não espere honrarias, tá? Porque não é isso que Jesus Cristo te promete. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil, e foi tão difícil o início das igrejas, porque a necessidade do Espírito Santo era imensa, tá? De relembrar, porque Jesus já não estava mais lá. Então, era necessário o Espírito Santo, e ainda é, né? Ainda é muito necessário. E naquela época foi mais necessário porque estavam implementando ainda a evangelização. Então era necessário demais que o Espírito conduzisse, o Espírito Santo conduzisse cada um ali, a importância que cada um tinha para a unidade do corpo de Cristo. Vamos para a segunda leitura, o Evangelho do dia. Vamos lá para a leitura da palavra na liturgia do dia, tá? Que é a liturgia que eu uso, que já mostrei para vocês. Essa liturgia aqui, ó. Evangelho, liturgia diária, deixa eu mostrar a capinha aqui. Liturgia diária, tá? Vamos lá então. Capítulo 10, você vai pegar a sua Bíblia em Mateus, seu aplicativo, que você tiver, sua liturgia, vai pegar no capítulo 10, do versículo 7 ao 13. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Mateus, capítulo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Minha gente, grava bem essa parte, grava bem mesmo, tá? Curai os doentes, ressuscitai os mortos e purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha o que mais tinha lá, gente. Lembra que falamos de João, né? João preparou o caminho. Mas vamos continuar a leitura, que depois a gente fala disso. Você não pode confundir, tá? De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para a vossa paz. Palavra da salvação. E, gente, aqui já está dizendo, né? Falamos bastante deste tema aqui, que é naquela parte que você precisa se impor, tá? Quando você não vê paz, você não vai insistir ali, né? Porque muitas vezes buscamos sim, né, o diálogo, buscamos a aceitação, a comunicação, mas às vezes dentro da sua própria casa ou na sua vida particular, pessoal ou na igreja, você vai encontrar pessoas que não estão a seu favor, né? Ou nem percebem às vezes que estão sendo fantoches, né? Da maldade, dos demônios, né? E se você tem o seu coração bom, claro que você vai tentar sempre pacificar, sempre conversar. Mas quando você vê, é como falamos, ao entrar desde numa casa, saudai-a,
né? Mas se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, se não for digna, volte para a vossa paz. Então você não perca a sua paz, você vira as costas. É a mesma questão quando falamos de Cristo, né? Que ele vira o rosto, dá o teu outro rosto para bater ao lado. Não é isso, é para você virar o rosto para você ir embora, tá? Porque não vale a pena, é assim que é, minha gente. Mas vamos para a leitura e vamos entender versículo por versículo. Vamos lá então, minha gente. O comissionamento está se referindo ao comissionamento e às instruções de Jesus para seus 12 apóstolos. É sobre isso que vamos falar, tá? Então lá você vai pegar a sua Bíblia para a gente acompanhar, tá? No capítulo 10, versículo 7 ao 13. Então, do 7 ao 13, diz o seguinte. Depois que Jesus escolheu seus 12 apóstolos, né, minha gente? Vamos recordar aqui. Vamos pegar lá do 1, para a gente lembrar. A ênfase na escolha de Jesus, dos seus 12 discípulos, recorda aos leitores as 12 tribos de Israel e identifica os seguidores de Jesus, a igreja, como o novo e verdadeiro Israel, os beneficiários das promessas de Deus a Abraão, se viu em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao 3. Depois do 5 ao 6, Jesus priorizou a missão a Israel, embora ele já tivesse servido aos gentios. Ele o faria novamente. Os judeus eram o principal foco das primeiras missões cristãs. Por quê? Porque por causa da promessa de Deus. Lembrem-se, minha gente, tá? Que Deus prometeu que enviaria o Messias para os judeus, o povo escolhido. Mas o povo não aceitou, minha gente. Depois, lá no 9 ao 10, nós vamos até o 13. Jesus proibiu seus discípulos de carregar as provisões normalmente levadas em viagens longas. Isso estimulava uma total dependência em Deus. Os discípulos confiaram que o Senhor proveria para eles exatamente como o fizera para Israel, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 3 ao 4. Vou ler essa parte aqui, tá, gente, para vocês lembrarem, tá, desta promessa de Deus para o povo, tá, de Israel. O maná, lá no 3, que é o 3 e o 4, era uma substância parecida com pão que o Senhor milagrosamente providenciou para seu povo como sinal de seu terno amor e, mais importante, do fato de que Israel deve reconhecer sua dependência. A dependência de Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães, ele citou este texto para lembrar ao inimigo que o pão físico dura pouco tempo e possui valor limitado. Em outra ocasião, ele se apresentou como pão da vida. Depois, lá no 5 ao 6, Israel como filho pactual de Deus. O que é o filho pactual? Israel é a terra prometida, tá? Você vai ver em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23. Deve, como todo filho, sujeitar-se à sua liderança e cuidado paternais. Nas imagens bíblicas, andar é uma metáfora para seguir um rumo na vida, enquanto ter temor sugere um senso de reverência, como apreço pela santa e solene maravilha de Deus. Andes e temas. Esquecer do Senhor não é simplesmente deixar de lembrar que Deus existe, mas agir como se ele não existisse. Não adianta chamá-lo de Senhor e se recusar a fazer o que ele diz. Vemos muito, né, gente? Assim é um exemplo básico aqui que dá para falar, e tem muitos, né? Hoje em dia tá, nem vou falar porque hoje em dia tá tudo muito normal para todo mundo, né? Então continuemos. Vamos continuar então. Já lemos lá em Deuteronômio, né? Alguns sugerem que a proibição contrária ao bordão aqui estaria contradizendo a permissão de carregá-lo. O texto, entretanto, pode ser harmonizado por meio de várias explicações. Por exemplo, Mateus pode estar proibindo a aquisição de um bordão, enquanto Marcos está permitindo aqueles que já o possuem que o levem consigo. Então, minha gente, os evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos parecidos, aqui nós podemos ver que temos uma contradição, né? Ou temos duas
formas de explicação, né? Melhor assim. Então, vamos continuar lá no 13. Como não tem o 13, tem do 11 ao 14. Aquele que fosse digno haveria de acolher os discípulos e sua mensagem. Aquele que fosse indigno não os iria acolher e nem ouvir. A típica saudação judaica, Shalom, paz seja com vocês, pronunciava uma bênção. No entanto, aqueles que rejeitavam o evangelho eram indignos de tal saudação. Que isto sirva para hoje em dia nas igrejas, tá, minha gente? Lembrando que você deve acolher os discípulos de Jesus e ouvi-los, tá, minha gente? E sempre na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta acolhida também faça parte dos dias atuais, né? E que esta acolhida seja na paz e no amor, independente de quem está sendo acolhido, né? Se receber paz, né? Se receber com paz, terá paz. Se não receber paz, vá embora, meu querido. É isso que quer dizer. Então, a paz, a típica saudação, que eu sempre falo para vocês até, Shalom, Alequem, Macarios, agora, né? A paz seja com você, abençoado. Pronunciavam uma bênção, no entanto, aqueles que rejeitavam o evangelho eram indignos de tal saudação. Os judeus sacudiam a poeira dos pés sempre que, vindos das terras pagãs, retornavam a Israel. Ao fazerem isso, quando rejeitados, os discípulos de Jesus marcavam aqueles que desprezavam o evangelho como pagãos, que não pertenciam de fato a Israel. Bem claro tá isso aqui, né, minha gente? Bem claro mesmo. Depois nós vamos para o 15. O 15 não está dentro da nossa leitura de hoje. Então vamos diretamente para a explicação. Aquela parte que você grava aí na cuca. O que ficou de mais importante. Acho que deu bem para entender aqui nessa primeira parte, né? Dos versículos do 7 ao 13. Jesus dá instruções, né? Depois que ele comissionou, e manda que deixem tudo para trás e que confiem na providência de Deus, né? E isso também serve para os nossos dias, né? Você deve confiar na providência de Deus, seja lá o que você estiver passando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho ou na sua igreja. Se você é cristão, continue, né, sempre levando a palavra de salvação, as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E era isso aqui sobre o que era falado, tá? E a missão encorajava a anunciar o reino dos céus, que aguardam aqueles que vão perseverar até o fim, porque muitos desistirão. Ficou bem claro isso aqui também nas leituras anteriores. Ele os encoraja a anunciar o reino que está próximo e curar, ressuscitar e purificar, expulsar demônios, né? E além disso, não levar nada, mas sim confiar completamente em Deus, e ainda deu o exemplo do maná, né, naquela época de Moisés, né, minha gente, que Deus providenciou. Então ficou claro que sim, o povo de Deus precisa confiar, tá? Não endurecer os corações por causa das dificuldades da vida, mas confiar na providência de Deus e continuar, como Jesus ensinou, amando como Ele amou, tá? Então ficou o que aqui para a gente guardar, né? O anúncio do reino e curas, anuncie que o reino dos céus está próximo e cura os enfermos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Esta frase enfatiza a graça de Deus. Se ela foi nos dada gratuitamente, não devemos cobrar, né? Se você é pregador, pastor e cobra, então você está com sérios problemas, tá? Seríssimos problemas, porque aqui Deus disse isso, deixou bem claro, Jesus Cristo, né? O compromisso dos discípulos era retribuir este dom que não é seu,
que é dado através do Espírito Santo, né? Porque foi este que Jesus nos deixou para nos orientar. Por isso digo mais uma vez, valorizem o Espírito Santo e o seu poder. Ele tem muitos poderes para te dar vários dons. Para quê? Para você glorificar o nome de Deus. Porque para isso que a gente veio. Gratuidade e confiança em Deus. Não leveis ouro e nem prata. Não se preocuparem com dinheiro nem com nada, porque Deus proverá. O operário tem direito ao seu sustento. Ele garante que Deus proverá as necessidades básicas dos discípulos, como comida e hospedagem. Confiança em Deus é clara esta mensagem, tá? Neste texto. Confiar em Deus e não se preocupar com o que não se tem. Deus é o provedor e discípulo. E o discípulo devem confiar na sua providência. Deus é o provedor e o discípulo deve confiar. Tá, gente? Sempre. Deus é pai, não é padrasto, minha gente. Tá? E Deus é Deus, não é seu pai da terra. Tá? Que te deixa cheio de trauma, tá? O pai, ele tem uma importância gigante na vida dos seus filhos. Hospedagem e aceitação. Em qualquer cidade ou povoado, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Este versículo indica a importância de confiar na providência de Deus e aceitar o que é oferecido, sem se preocupar em acumular bens materiais. Isso é muito claro, né? Hoje em dia, você não deve se preocupar com mais nada além do seu serviço, tá? E na providência divina. Lembrem-se, olhe para a cruz e carrega a sua cruz. Segue Jesus, o resto é o resto. Deus vai te prover as suas necessidades, tá? Glorifica a Deus mesmo nas horas difíceis, sempre. Quem não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, sacudam a poeira dos vossos pés. Se não forem bem-vindos, devem simplesmente seguir em frente. Não leva para o coração quando você não é ouvido, tá? Não leva para o coração. Não dê atenção para quem não ouve, não escuta e só quer falar. E em te ensinar alguma coisa, né? Mas lembre-se que só quem vai te ensinar de verdade e te indicar o caminho é o Espírito Santo. Este tem poder, tá, minha gente? Não esqueça disso. Foi ele quem Jesus Cristo nos deixou para ser o seu diretor espiritual. Confie nele. Ele ajudou os apóstolos e os discípulos nas igrejas primitivas. Ele irá ajudar, principalmente nos dias atuais, a continuar a missão missionária dentro da igreja de evangelização, tá? Junto com a Virgem Santíssima, tá? Sempre intercedendo ao seu Filho Jesus Cristo por nós. Nos amando, nos indicando o caminho e principalmente sendo também dentro da igreja portadora da evangelização, né? Então lembre-se disso, que a evangelização não acaba nunca e que este também é um compromisso do discipulado, dos fiéis, daqueles que hoje são o corpo de Cristo na igreja atual, tá? Aqui, todo o trabalho que os apóstolos tiveram hoje depende do corpo de Cristo que ficou, né? No caso, nós, tá bom, gente? Quem não vos receber, não dê ouvidos. Então, se não forem bem-vindos, continuem, sem se desgastarem, sem se estressarem, né? E não é para se incomodarem com a rejeição. Isto vai acontecer. Deus já está dizendo isso. Em resumo, se você não é entendido, não é compreendido, sua mensagem não é ouvida, paciência, né? O tempo mostrará o que é verdade e o que não é, né? Confie na providência de Deus. Se você sabe muito bem do seu servir, muito bem do que você veio fazer nesta terra de glorificar o nome de Deus, você sabe muito bem, né? Que você não deve se importar com críticas, tá? Mas sim glorifique a Deus. Ele vai honrar porque Ele honra seus filhos amados. Em resumo, é um chamado à ação, ao anúncio do reino, à cura e confiança em Deus. É uma mensagem de gratuidade, simplicidade e confiança na providência divina. Este é o nosso tema de hoje, minha gente, tá? Bem simples, bem rápido, né? Amém. Minha gente, creio que ficou claro. E aí eu vou pegar uma pista de reflexão para você ficar refletindo sobre. E vou pegar da própria liturgia, tá? Às vezes eu pego da própria liturgia quando eu acho bem interessante. E é bem interessante essa de hoje. A igreja expande-se graças à ação dos apóstolos, que são dóceis ao Espírito Santo, escutam, se unem, né, fazem jejum, se oferecem e
tem a sinodalidade seu método de organização. E tem na sinodalidade, tá? A missão se realiza em clima de gratuidade e confiança. A vida cristã é para servir, não para usar o povo. Tá? Rejeitar quem é portador de paz implica atrair sobre si o julgamento. Não julgue para não ser julgado. Tá? Não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Lembre-se que não há nada melhor do que um dia depois do outro. Sempre tome cuidado com suas palavras, pois você está totalmente vulnerável. Você, do nada, Deus pode te mandar para outro lugar, você tem que recomeçar e você sentir as dificuldades. E era isso que eles mais tinham dificuldade, recomeçar, porque sempre era difícil, né, minha gente? Isso aqui ficou muito bem claro, creio eu. Então, gente, este é o Evangelho do dia de hoje. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, Jesus Cristo, seu nome tem poder, Virgem Santa, de Pentecostes, Arcanjo Miguel, todos os anjos e santos, agradeço por tudo, gratidão. Sou aqui servidora sempre de nosso Senhor Jesus Cristo e glorifico o teu nome, Jesus, porque louvando e glorificando o teu nome, glorifico também o nome de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que alguma palavra daqui, minha gente, faça pelo menos algo. Se uma palavra ou um versículo já é uma grande coisa para nosso Senhor. Se serviu, né? Ou se vier a servir futuramente. Amém. Shalom. Aleichem.